O tema do vídeo de hoje parece muito clichê, mas a real é que muitas vezes a gente não consegue praticar. Tem uma música que veio na minha cabeça aqui no momento que eu apertei aqui o botão para gravar, que é aquela música, eu acho que é do Lulu Santos. Depois eu vou confirmar, porque é uma coisa que veio aqui agora. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida é feita em ondas, como o mar. É algo assim. Eu ia cantarolar essa música, mas eu acho que é muita vergonha que ia passar aqui, né? E é real isso. A reflexão que eu quero deixar hoje, sempre eu deixo nos meus vídeos dicas práticas de como aplicar uma reflexão que eu passo para vocês, mas o vídeo de hoje realmente é só uma reflexão para cada um aí pensar na própria vida. O ano passado eu fiz um retiro de meditação do Vipassana, aquele famoso retiro do silêncio de 10 dias, e foi lá onde eu pude mergulhar mais nessa questão que tudo muda, da impermanência da vida. Eu vou até deixar o link, que realmente é um retiro muito bom, não tem nada a ver com religião e etc. E justamente por isso eu me interessei muito de participar, por não ter um viés religioso. E nesse curso, né, nesse retiro, a gente fica 10 dias em silêncio e entendendo que a gente só tem o momento presente, né? Então, nenhum momento, nenhuma situação, nenhum sentimento, ele vai permanecer para sempre. Muitas vezes a gente fica na zona de conforto, não quer mudar uma situação, permanece até em uma situação que às vezes não é boa, só porque já é familiar, porque é conhecido, existe o medo do novo, coisas que eu já falei em outros vídeos aqui. Então, mas nem essas situações são iguais. Sempre vai mudar. Um exemplo que nesse próprio retiro do silêncio que eles dão lá nas palestras, é igual a música do Lulu Santos, por isso que veio muito do nada na minha cabeça essa música. Se você mergulha num rio, num mar, e depois você vai mergulhar de novo, nunca é a mesma coisa, nunca é a mesma água, o mesmo ritmo das ondas, então só aí já vai ser diferente. E é real isso. Então, quando a gente começa a entender isso, depois que eu fiz esse retiro, depois eu conto melhor em outro vídeo, se vocês se interessarem, como que funciona, né? Existe muita curiosidade das pessoas com relação ao retiro do silêncio, eu gravo. Mas uma coisa que eu despertei depois que eu fiz esse retiro de meditação é do clássico que todo mundo fala, de viver o momento, porque nesse retiro tem exercícios práticos mesmo para você aprender a viver o momento. Então, e eu não estou falando de grandes coisas. Quando eu assistia algum vídeo na internet falando sobre, viva o momento, eu pensava assim, aproveitar os momentos com meus amigos, com a minha família, algum momento feliz. Eu sempre pensava em coisas maiores, mas não. A questão de viver o momento é até nas coisas mais simples que a gente faz no dia a dia. Quantas vezes a gente está tomando banho e a gente nem sente a água caindo na nossa pele, a sensação boa que é ler um livro, comer, ou até mesmo fazer as atividades diárias, que às vezes são meio chatas, por exemplo, lavar a louça, a gente sempre tá com a cabeça ou no passado, que já foi, não tem o que a gente mudar, e no futuro, que também a gente não tem esse controle. E também tem uma outra questão com relação à impermanência da vida, né? A questão que tudo muda. São as companhias, as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo o que a gente vê como meu ou eu, uma hora vai deixar de existir na nossa vida, a gente querendo ou não. Uma hora, as pessoas que a gente gosta, ou elas vão se mudar para outros lugares, ou elas vão morrer em algum momento, a gente também vai morrer. Então, quando a gente consegue entender isso, a vida fica mais fluida, pelo menos para mim
essa experiência, né, quando eu tive esse despertar, foi onde eu comecei a aceitar mais, aceitar os momentos bons e os ruins. Nenhum sentimento, você não vai ficar feliz ali o tempo todo, morrendo de alegria. Não. E você também não vai ficar chorando 24 horas, 48 horas a semana inteira, o ano inteiro. Não. Então, a vida fica mais fluida, parece papo de coach ou de youtuber, apesar de eu ser uma youtuber mirim, né, que estou começando, mas é algo que quando a gente pensa e começa a praticar mesmo real, a vida se torna mais leve. Então, aceita o fluxo da vida, sai da zona de conforto se precisar, porque se você ficar na zona de conforto, vai mudar de qualquer forma. E entender que a única coisa que permanece na nossa vida é Deus. Deus é o único que não muda, né? A Bíblia fala que Deus é imutável e ele sempre vai estar com a gente em qualquer situação. Então eu passei por diversas situações e problemas na minha vida nos últimos 2 anos e eu percebi que tudo mudou. A minha vida deu um giro assim, 2 giros de 360. Eu tô morando em um lugar hoje que eu não esperava morar na minha vida tão cedo. Eu tô fazendo uma transição capilar, eu nunca imaginei que eu ia ficar com meu cabelo natural cacheado, e não imaginei que eu ia estar solteira com quase 40 anos, e tantas outras coisas, e eu vejo que com todas essas mudanças, esses giros que a vida deu, o único que nunca mudou e que sempre esteve na minha vida e que sempre vai estar é Deus. Então, muitas vezes a gente procura conselhos, força de amigos, de família, de esposa, de marido, e a gente deixa Deus em último lugar. Porque eu mesma fiz isso quase a minha vida inteira. E a partir do momento que eu entendi que a única coisa que não é impermanente na minha vida é Deus, eu passei a dar mais prioridade, a falar mais com Ele, a pedir orientação em todos os meus passos, né? E às vezes também ficar revoltada com Deus, com algumas situações, porque nós seres humanos somos assim, né? E então quando a gente passa a incluir Deus mais pensando nesse lado, que é o único que vai permanecer com a gente até o nosso último respiro. Olha, eu falo por experiência própria. A vida é outra. A gente passa a ver a vida com outro olhar. Essa é a minha reflexão para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem curtir, comentar, compartilhar com quem vocês acham que vai gostar do assunto, me ajuda muito. Eu quero muito que meu canal do YouTube cresça e seja divulgado para mais pessoas, não por causa de mim, de querer ser famosinha, pelo contrário, é pela mensagem, assim como eu não canso de falar aqui que assim como eu fui ajudada em vários momentos que eu não estava bem, com mensagens incríveis no YouTube e em outras redes sociais, a minha forma de contribuição para o mundo é fazer o mesmo para pessoas que estejam precisando, para pessoas que não estejam com força de nada e que às vezes um vídeo vai dar aquele gás ali para continuar. Então essa é a minha intenção. Então se vocês puderem ajudar nessa corrente do bem, eu agradeço muito. Beijo e até a próxima.